Podcasts. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos começando aqui mais um podcast BC, um grande convidado aqui, né? Grande convidado, o João Henrique vai bater um papo com a gente aqui. Vamos falar sobre um tema muito legal que a galera gosta aí, né? Um tema muito moderno. Então a gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho. Aguenta aí um pouquinho, mas antes disso preciso falar para você algumas coisas rapidinhas aqui. Cílio Construções é Reinaldo José Cílio, é aqui de Bernardino de Campos, um grande apoiador nosso. Construir, reformar, financiar, minha casa, minha vida, é com ele, Reinaldo José Cílio, da Cílio Construções. Entre em contato com ele, ele vai fazer um negócio bacana para você, vai dar uma consultoria free para você lá. Olha, é Reinaldo José Cílio e é aqui de Bernardino e atende a região inteira. Entre em contato com ele, o Zap tá aí, conversa com ele que você vai fazer um bom negócio com a Cílio Construções do Reinaldo José Cílio. Também com a gente tá aí, né? Se você quer transportar sua mudança, se você quer transportar o seu entulho, tá o número do Ronaldo passando aí, né? Para fazer a coleta. Tá passando aí também. Olha, comprar um docinho, chocolate, coisa gostosa, Doçuras da Tia Lu também está aí. Tem aqui a Brisa Uniforme, tá aqui, ó. Tá aqui na faixa aqui. O uniforme nosso aqui é da Brisa Uniformes, do nosso podcast aí. Muito obrigado, viu? Contato do Silas aí, mais a equipe Brisa lá que fez esse uniforme bacana pra gente. Ok? Vamos lá começar esse bate-papo aqui. E aí, Jones, tudo bom? Beleza, Manuel? Boa noite. Boa noite a todos os seus ouvintes aí, cara, a galera do podcast aí. Legal. Isso aí, cara. A gente vai acertando as coisas devagarinho e vai acontecendo aqui, né? A nossa programação aqui, o nosso podcast é um bate-papo legal. Fica tranquilo, fica calmo. Tô vendo que você tá um pouco nervoso. Mas é assim, vamos deixar fluir a conversa aqui. Fica bem tranquilão aí. Ok? Bom, cara, eu tenho acompanhado as redes sociais aí, tenho visto o Instagram seu, você participou de alguns eventos aí e tal. Mas primeiramente, eu queria que você se apresentasse, né, para o nosso público. Beleza lá, meu nome é João Henrique Vieira de Oliveira, sou nascido na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo e moro aqui em Bernardino há mais de 30 anos aí, né? Estudei bastante aí no Calderaro, no Abreu Sodré, na minha infância, né? E é isso aí, cara. É isso daí. É isso daí. Maravilha. Ô João, você é formado em Educação Física, certo? Sim, sim. Tanto que a temática nossa hoje aí é Educação Física e Personal Trainer, né? Que são o que você exerce hoje. Você é professor de educação, você é formado, né? Em Educação Física e também é Personal Trainer, é isso? Isso. A formação de Educação Física, ela se constitui em duas partes, né? A licenciatura e o bacharel, né? Tanto quando você faz a matrícula lá na faculdade, depois do primeiro ano você já pode optar. Ou você vai partir para a área da licenciatura, que é mais um âmbito escolar, ou depois para bacharel, né? Se eu quiser saber se realmente você é professor de Educação Física e você é formado em Educação Física, onde que eu descubro isso? Isso no CREF, né? Você pode ou colocar lá o meu nome completo lá e você vai aparecer lá se eu tô ou não credenciado no CREF. Se eu for agora no Google e pesquisar no CREF, procurar o seu nome, a sua lista vai estar lá. Vai constar lá. Caso quem não é formado, não vai constar lá. Então, quem não é formado não consta lá. O cara pode falar que ele é formado, mas se ele não estiver lá, ele não é credenciado. A gente fala até papagaio fala, né, Manuel? Agora tá formado e é outra história, né? E o cara que não é credenciado, ele pode pagar por isso, não pode? Pode pagar muito isso. Até o órgão que nos fiscaliza é o CREF, né? Até tanto se você fazer uma denúncia no CREF, cara, vai se constituir o seguinte: o CREF vai chegar na sua academia, tá, no âmbito de trabalho, pegar o cara que não tem formação, mas ele está assim, matriculado na faculdade, está lá atuante, cara, ele não vai receber multa nenhuma, não vai ser indenização nenhuma, né, cara? Mas no caso, se ele não tiver matriculado, não tiver ali, cara, com certeza o CREF vai estar atuando, ele dá, se eu não me engano, vai dar exercício ilegal da profissão, cara. Acho que de 1 a 4 anos de prisão. Até porque, né, cara, hoje a educação física, né, é uma coisa que tá borbulhando por aí, tem bastante gente se envolvendo em academia e tudo, né? E para um profissional mal instruído passar uma instrução ruim para uma pessoa e acabar prejudicando aquela pessoa, cara, né? É complicado, né? Isso dá lesão corporal, né, cara? Até tanto para você ter ideia qual a importância de um instrutor formado dentro da academia.
se você se lesionar lá dentro, cara, e você se sentir lesado por isso, você pode estar fazendo um boletim de ocorrência que o profissional da educação física pode estar pagando por isso, cara. Ele é responsável por isso? Ele é responsável pela tua segurança e pela tua saúde lá dentro, Nossa, cara. Então é um âmbito, assim, muito importante, cara, você ter um profissional, não só que esteja apto, mas esteja atento ali, cara. É muito importante isso. A gente tá falando de algo muito sério, cara. Porque você tá lidando com as pessoas ali, né, cara? Sim, cara, se uma pessoa tá ali, vamos dizer um exemplo lá, um leg press, por exemplo, que é um exercício de perna que a gente faz ali, cara. Se a pessoa se lesionar ali e caso ela vê que por exemplo, assim, o profissional não está ali atento pra poder auxiliá-lo, orientá-lo, e ele se sentir lesado por isso, cara, com toda certeza, ele pode estar fazendo um boletim de ocorrência e tá acionando o proprietário da academia e o profissional da área, cara. Ô, João, o que te levou você a educação física, né? A se tornar um profissional da educação física? O que te levou você a esse caminho? Cara, foi um negócio muito interessante, né? Porque na escola era ruim de tudo, né? Era ruim de jogar bola, não jogava nada, era o último dos últimos, né? Sabe aquele que falta um pra jogar. E ninguém quer jogar com um a menos, cara. E esse cara era eu, né? Era ruim em handball, era reserva do reserva, cara, né? Tanto que eu era reserva do Evandro, cara, aquele que veio aqui. Era muito ruim, cara, muito ruim pra corrida, vamos pra tudo, cara. Né? Aí, no ano, se eu não me engano, acho que não sei se é 2016 ou 2017. Eu passei por uma consultoria, cara, e isso me deu assim, começou a brilhar meus olhos. Mas antes eu já frequentava, já ia na academia, depois parava, ia na academia, depois parava. Mas eu tinha um carinho, eu olhava aquele profissional com carinho. Falei, puxa, cara, eu acho isso interessante e legal. E no ano 2017 eu passei por esse processo, né? Aí brilhou meus olhos. Eu tava com uma pessoa, essa pessoa me falou, você gosta, cara, ou você quer ser vigilante pro resto da sua vida, né? Ela falava, não desmerecendo, mas assim, precisa estudar, cara, precisa crescer, você tem um filho e tal, né, cara? Faz aquilo que você ama, né? Aí em 2018 eu entrei na Estácio, cara, e depois só indo. É que antes da academia você se formou em vigilante, né? Eu era vigilante. Você trabalhou um tempo também de segurança? Hoje você não trabalha, hoje eu não trabalho mais, né, cara? Eu trabalhei nessa área, né? Não. Eu trabalhei 8 anos de segurança de vigilante, cara, na agência bancária. E aí dali que você falou agora de pouco, dali que você se interessou pela educação. Alguém dali chegou e falou pra você e tal. Sim, também, cara. Eu tive muita influência do amigo meu, cara. A gente tem esse amigo em comum, que é o Rodrigo, né, cara? Ah, legal. Rodrigo hoje que tem a loja de celulares dele lá, sim, né, cara? Sim, Ele sempre falava, né, vai estudar, cara, vai estudar. E ele foi um cara, assim, que me incentivou muito, né? Eu lembro que nessa transição, ele dizia, entra na faculdade que eu te ajudo com os trabalhos, cara, entra na faculdade. Até tanto, quando ele se formou em 2017, nessa transição em 2018 eu entrei. Ele foi um dos caras também que me ajudou muito na faculdade, né, o Rodrigo, cara, e me incentivou bastante, né, cara. Cara, assim, porque você terminou o ensino médio, ficou um tempo sem estudar. Sim, fiquei muito tempo sem estudar. Você ficou? Nossa, cara, e agora eu não vou lembrar, mas foi muito tempo. Uns 10 anos mais ou menos? Ah, muito mais, cara, muito mais. E foi difícil, viu, Emanuel? Foi muito difícil, cara, porque eu era um dos caras mais velhos da sala. E como é que você vai competir com aquela molecada com 19 anos, cara? Tipo, a molecada tá fritando, né, cara? Tá a resposta. E você já com uma certa idade, já um pouco mais avançada que eles, cara. Então eu penei bastante, cara. Uns 10 anos pra mais sem estudar, então. Aí você volta lá, e aí de novo pra escola. De novo. O tiozão na sala. Eu era o tiozão, cara. Tinha eu e mais 2 caras só, que eram os tiozão, né? Um que a gente falava que ele parecia com o coordenador. E um outro cara que acabou saindo também da faculdade, né? Mas eu era um dos caras mais velhos. Eu andava com a molecada com 19 anos, cara. Era assim, era difícil você tirar a nota, né, cara? Tipo assim, você ficava tentando competir com os moleques tiravam 9, 10 e 6, 7, 8. Entendeu? Eu chegava muita vez da faculdade meia-noite. E aquela explicação que o professor tinha ali com você ali, cara, não entrava na sua cabeça. Você tinha, eu anotava tudo, né, cara? E o Rodrigo sempre falava pra mim, né, cara? Falou, anota tudo que o cara falar, mano. Presta atenção, anota tudo. Que depois você vem revisando, cara, devagarzinho as coisas vai entrando. Porque ele também entrou tarde também na faculdade, né, cara? Então ele foi um cara, assim, que me ajudou muito nessa transição. Como é que eu devo estudar isso, aquilo. O Rodrigo foi um cara, assim, que me ajudou demais, cara. E desse período aí que você falou, que ano que foi? Isso foi em 2017 pra 2018. Então já faz quanto tempo de formação que você tá aí? Cara, eu me formei em 2023. Certo. Finalzinho, em dezembro de 2023, acabei tudo. Então uns 3 a 4 anos é que você tá formado. Por aí, foi uns 3 aninhos aí.
Esse ano faz 3 anos. E assim, dali você, depois da sua formação, você tem que fazer uma etapa de estágio também, não é isso? Sim, depois que se você já está formado, já acabou, né? Mas ali no seu período de formação acadêmica, tem os estágios, né? E eu peguei bem o pico da pandemia, né? Aí depois que você se formou, você voltou a trabalhar como vigilante ainda até você achar o caminho para seguir a profissão? Não, eu saí, cara, foi 2021 ou 2022, eu não me recordo o ano, não sei se foi 2001 ou 2022. Eu já saí do banco, eu ainda tava na faculdade ainda, cara. Caraca. Ainda tava indo na faculdade. Terminando ainda. Terminando, sim. Faltava aí, acho que 3, 4 matérias, né? Então eu peguei o pico aí de 2020, que foi difícil, né? Assistir aula via Teams aí. Foi complicado. Algumas matérias que você precisava aí de... ter a prática ali, né, cara? O tete a tete ali, por exemplo, natação, por exemplo. Você precisava atender numa piscina, né, cara? E foi tudo via online, né? Online. Pegou a pandemia, pegou... Geral, né? Perdão, pegou geral, pegou todo mundo desprevenido, né, cara? Eles tinham que fazer algumas adaptações pra você poder fazer essa matéria, como basquete, futebol, handebol. Caraca. E assim, né? Ali depois que você se forma, tudo e tal, e aí, você chegou a dar aula em alguma escola ou você foi direto pra academia? Não. Como a minha formação é bacharel, eu posso, entre aspas, fazer tudo. Caraca. Né? Posso dar aula em projetos sociais, como futebol, handebol, assim como a licenciatura também. E só que eu optei pelo âmbito da academia, né, mesmo ali, né, cara? Mas você pode lecionar também? Não, lecionar não. Eu não posso dar aula em escolas. Faço tudo menos escolas. Posso trabalhar com uma reabilitação durante hospitais junto. Porque não tem, falta matérias ainda, né, cara? A licenciatura é só escola. Né? Tem um processo pedagógico ainda pra você poder cursar, né? Tem uma próxima etapa. Então, assim, a sua certificação hoje é pra academia. Só a bacharel. Que é bacharel pra academia, tranquilo. Funciona assim, né? Como esses âmbitos funcionam assim. O bacharel, você pode estar trabalhando com projetos sociais, reabilitações em clínicas, em hospitais, entre outros, dentro da academia também, que esses o leque são gigantescos. Agora, o licenciatura, alguns projetos sociais, a licenciatura pode estar fazendo, menos academia. E o cara, escola também, né? Que é licenciatura na escola. E esses são 2 âmbitos separados. Separado, então. Isso, mas antes, a gente falava que eles tinham a licenciatura plena, né, cara? Que os caras já saíam da faculdade já com essas 2 licenciaturas. Ou licenciatura e bacharel junto já. Ah, entendi. Aí não lembro que se foi 2000, acho que foi nessa minha transição também, se essa 2017, 2016, 2018, foi nesse período de tempo aí que mudou. Aí você tinha que optar dentro da faculdade lá. Então, assim, eu acredito que seja isso, né? Convivendo dentro da academia, você se motivou a se tornar alguém ali dentro, algum profissional ali dentro? Sim, isso sim. Aconteceu com você? Eu passei por aquele processo de 2017, mas eu não era algo que ainda me encantava como profissional, que era o caminho que eu queria seguir. Como o Rodrigo foi um cara que me influenciou bastante, no começo da faculdade, ele dava aula ainda de aulas coletivas que a gente fala, né? Jump e outras modalidades em si. E ele era um cara muito bom, cara. Ele é um cara muito bom nesse âmbito. E o Rodrigo, ele dava aula de funcional. E o funcional dele era incrível, cara. E isso brilhou meus olhos. E até que ele me chamou ainda, de falou, o dia que eu faltar, João, você vai no meu lugar. Que eu falei, puxa, é isso, cara. É isso aqui. E tinha poucos profissionais, né, qualificados nessa modalidade, cara. E onde brilhou meus olhos, né? Aí entrou a pandemia, cara. Eu falei, e agora? Aí agora lascou. Mas logo depois, em cima, meus olhos já começou a brilhar dentro das 4 paredes da academia, aí na musculação. Então, observando a oportunidade que você teve. Sim. O incentivo de um amigo, né? Que você falou mal do Rodrigo umas 3 vezes aí. Então, uma pessoa que te incentivou bastante. Muito, cara. Né, você deve muito a ele, assim, né? A Deus por lugar, com certeza. Mas, assim, o incentivo dele ali é pra você, né? Sim. O Rodrigo foi um cara que me ajudou muito na faculdade, né? Logo depois dessa transição minha aí, foi assim, como é que eu posso dizer pra você? Meus olhos começaram a brilhar na musculação. E na pandemia surgiram 2 cursos, né, cara? Eu falei, poxa, eu não posso ficar parar de estudar. Eu lembro que uma professora, posso citar o nome dela aqui? Vamos lá. Doutora Débora Guariglia. Ela falou assim, vocês estão na faculdade, pessoal, vocês leram algum livro? Não. Pô, pessoal, vocês estão saindo do mais do mesmo. Vocês têm que ler um livro, vocês têm que sair da faculdade aqui, no mínimo, já fazendo um outro curso. Isso me marcou muito. Então, na pandemia, eu fiz 2 cursos com uma empresa chamada Vibe Lab,
de Londrina. Eles vieram em Ourinhos numa academia de um professor da faculdade que trabalhava cuidando dos estagiários, o André. E ali eu fiz 2 cursos. Ali nesses cursos já começou a brilhar mais ainda, chamar mais a minha atenção. Falou, opa, então é na musculação mesmo que eu vou estar agindo, cara. Então, aí estão dentro da academia, tal, e aí? E aonde que chega aí a fase do personal trainer? A fase do personal trainer, cara, logo nesses cursos assim, eu percebi que, eu falei, eu posso fazer um trabalho diferenciado. Não quero ser só mais um na multidão, né? E também na faculdade aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Eu entrei na faculdade, pagava carro. Meu Deus do céu. Pensão, ônibus. Então você andava com a corda, né, no pescoço, cara. Não sobrava um centavo. E no primeiro ano de 2018, no primeiro ano da faculdade, terminando já o primeiro ano, para 2019, né, eu lembro que alguém chegou no banco lá e falou da minha filha. E antes disso acontecer, eu falei, mas eu vou parar com isso aqui, cara. Capaz que eu vou ficar pagando um ônibus caro, faculdade pago. Eu vou trocar meu carro, vou comprar um terreno, tipo, minha vida que segue, né? E quando essa pessoa, eu não lembro quem que era exatamente, chegou em mim e falou assim, Joãozinho, tal, perguntaram lá pra sua filha o que seu pai tá fazendo, né, cara? Aí ela falou assim, meu papai tá estudando pra dar aula pra mim. Olha só, cara, que motivação, hein? Cara, isso aí pra mim foi um clique, né? Virou a chave. E isso me marcou muito, cara. E nesses cursos eu falei, não, cara, eu tenho que ser alguém diferente, cara. Eu preciso ser um profissional diferente, não preciso ser só mais um no meio da multidão. Porque isso tem de monte, né, cara? Aqui na cidade tem bastante profissionais, né? Então eu preciso ser um cara diferenciado, fazer um trabalho diferente desses caras, né? Pra me poder destacar e seguir o caminho, né, cara? E essa parte do personal trainer, cara, que você começa a fazer um trabalho diferente, é o momento que você começa a dar atenção a mais pro pessoal. Né, você começa a corrigir o pessoal. Você vê que aquele cara ali que tá, por exemplo, ali no supino, tá ali, tá penando ali, você vai dar uma mão. Então, devagarzinho, a gente fala que é subir degrau em degrau, plantando a sementinha. Isso devagarzinho você vai fazendo um trabalho diferenciado, né? O personal trainer atende dentro da academia, mas também atende externo também ou só dentro da academia? Tá, então, aí é que é algo interessante. Tem muitos personagens trainers, cara, os caras trabalham só dentro da academia, né, cara? E o cara que trabalha fora da academia, ele acontece o seguinte, você treina numa academia X, só que eu dou aula na academia Y, por exemplo. Correto. E você quer contratar o meu trabalho. Eu vou na sua academia e dou aula pra você de personal lá treina. Ele não fica só estagnado num âmbito Y, por exemplo, numa academia X, né? O cara vai abrindo um leque pra ele. Por exemplo, se você mora em uma cidade, por exemplo, Piraju, você contrata o meu trabalho, eu vou me deslocar daqui Piraju, onde aqui Santa Cruz e assim sucessivamente. E como personal, você atende homem e atende mulher também? Sim. Meu público, cara, é diferente, né? A gente tem, hoje eu tô sem alunos, né, cara? Tô com uma aluna só, né? E ela é mulher. Mas a que mais me procurou foi mulher. Cara, eu fico pensando assim, né? Em meio a esse mundo moderno, né? Tantas coisas que tem, que o pessoal fala, tudo hoje em dia é assédio, né, cara? Tudo hoje em dia, qualquer coisinha, assédio. Então imagina um profissional da educação física que às vezes lidar, né? Tem que lidar com mulheres aí. Cara, é delicado, né, cara? Você tem que ter todo um processo, passar uma confiança pra quem tá com você ali. Muito delicado. Porque pode ser, por exemplo, a filha de alguém, pode ser, né? Pode ser a mãe de alguém, né? E assim por diante, né, cara? Exatamente. E ali você tá como profissional ali, né? Então, assim, tem que ter um certo cuidado, né, João? Tem, cara. Esse é um dos fatores que destacam e você tá fazendo um trabalho diferente, cara. Não só nessa profissão de personal trainer, mas em outras também, cara. Médico, em outras profissões também, né? Mas assim, isso você tem que ter a cabeça no lugar. Porque assim, eu destaco isso por quê, né? Porque o personal tá ali, ele tem que ter, às vezes precisa pegar alguma parte na perna, né? Precisa ter o contato para passar uma atividade ali, que se faz necessário como profissional. Como você falou, como um médico precisa, né? Mas é lógico, com certeza, com o olhar de um profissional que tá ali, né, cara? Exatamente. Mano, isso é muito importante. Você tocou num assunto muito importante. O profissional ali de educação física, o personal trainer, por exemplo, o que ele precisa? Em alguns certos momentos, cara, ele precisa tocar no aluno, cara. E você tem que ter o jogo de cintura. Né? Antes de você introduzir ela, você vai mostrar o seu trabalho, por exemplo, você já fala assim, em alguns momentos, em alguns exercícios eu vou precisar tocar você me autoriza? Correto. Porque esse negócio do assédio, Emanuel, tem.
existe, e é muito sério isso aí, cara. Nesse momento, quando você toca no aluno, cara, sem ele autorizar, cara, é complicado. É muito difícil. E caracteriza, sim, assédio, cara. Assédio. Tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, cara. E o legal não, né? O cuidado com assédio, porque assim, você pode tanto o assédio no tocar, como o assédio no olhar também, visualizar. Né? Se aquela pessoa interpretar que você olhou diferente pra ela, você é um profissional ali, que você olhou diferente, que você teve... pode dar problema, né? Pode, e dá muito problema, cara. Por isso que eu toco nessa tecla, né, cara? Você tem que ter a cabeça no lugar, né, cara? E tem que usar 2 pilares que eu utilizo muito, que eu aprendi assim, eu já trouxe dentro da faculdade, aprendi com um professor, que ele por sinal, é muito amigo meu, um cara que me dispõe a me ajudar a qualquer momento, qualquer adversidade que eu tenho no meu trabalho, eu precisar mandar uma mensagem para ele me responde. E ele me ensinou muito isso, cara, né? Ética e profissionalismo. Legal. Esses são 2 pilares, cara, que vai fazer com que você construa uma carreira sólida, né, cara? E essa parte de tocar o aluno, cara, é complicado. Tem uma técnica, né, cara, que até mesmo vendo o Johan fazer, é uma técnica de tocar o movimento. Faz com que você manda um sinal pro teu cérebro e ele manda lá um sinal dando estímulo pro músculo, cara. Aí a própria pessoa, quando tá fazendo o exercício, cara, ela percebe que o músculo tá entrando mais em ação. É um negócio bem interessante, cara. Ela consegue contrair mais o músculo, cara, de uma maneira só nele não tocar, cara. Então esse toque, cara, tem que ter cuidado, cara. Tem que ter cuidado que pode, sim, cara, dar muitas dores de cabeça, cara. É ser profissional ali, né, João? Porque assim, a própria mídia, ela faz isso, né? Hoje tem que tomar muito cuidado. Às vezes não tem nem maldade, dependendo da pessoa que tá ali, ela pode interpretar errado e pode, às vezes, né? Então acho que assim, é uma profissão, o personal trainer hoje é uma profissão de risco, cara. Risco nesse sentido aí, tomar um processo, pagar um processo, né? Exatamente. E preso, né? Porque às vezes não é uma interpretação, né? Por isso que assim, tendo cuidado, já é difícil, né? Imagina não tendo cuidado, né? E outra coisa, uma carreira, ela se constrói, você demora pra construir uma carreira, mas pra quebrar uma carreira sua é segundos. É um tapa. Perde a confiança. Exatamente, isso que eu falo, é confiança. E confiança não é um negócio que você chega ali e fala, ó, me dá aí, eu tenho 10 reais, me dá em 10 reais de confiança. Não é assim que funciona. A confiança você conquista, né, cara? E é com o passar dos anos, né, mostrando profissionalismo, ética, são 2 pilares assim que eu bato sempre nessa tecla, cara. Ô João, na academia hoje em dia, né, as pessoas elas sempre dizem isso, né? O pessoal acha que assim, muita gente acha que é só treino, né? Mas existe muito mais estudo por trás, né, cara? Existe, cara. A academia, ela, além de você estar entrando ali, fazendo a prática de exercício resistido de força, que a gente diz, entre a sua palavra científica, o que acontece? Ela vai te trazer longevidade. Longevidade, Manuel. Essa longevidade vai fazer com que você, resumindo, você vai envelhecer com saúde, cara. Né? Tem pessoas que procuram isso dentro da academia, né? E tem já pessoas tem muitas das pessoas hoje tá nessa moda fitness aí, né, cara? Elas querem não só elas não priorizam muito a saúde, mas priorizam estética, né, cara? São 2 coisas aí meio que distintas aí. É assim, né? Toda atividade física tem que ser frequente, tem que ser bem feita, né? Tem que insistir, né? Insistir e, se possível, conhecer a atividade que você está fazendo, por que você está fazendo, ter um profissional por perto, né? Por isso que tem, né, os profissionais da educação física, que nem você e os demais que existem, os bons profissionais, né? Os verdadeiros profissionais que existem por aí, né, João? Sim, sim. Manuel, uma coisa muito importante que existe lá dentro da academia, né, cara? Por exemplo, aqui não tem esse costume de contratar um profissional, né? Porque muitos acham inviável, né, financeiramente, outros porque não tem mesmo esse costume de contratar um profissional. Mas é muito benéfico, cara, você entrar dentro de uma academia, cara, e contratar um profissional. Mas por quê? É simples, cara. O risco de você se lesionar é muito pequeno, cara, comparado ao você se treinar sozinho. Mas a gente tem essa ferramenta aqui importantíssima, né, que ela nos auxilia, mas ela não vai te entregar tudo, né? Nada como o tete-a-tete de um profissional tá ali, tá te corrigindo, para você evitar lesões, cumprir metas,
Não é só ver no YouTube e repetir, né? Não é só ver no YouTube. O que mais acontece aí, o pessoal vendo treino de fulano, de ciclano, né, cara, de A, B e C e querer replicar na academia, cara. Aquele treino é pra aquele cara que tem aquela estrutura muscular e não é pra você. Não adianta colocar peso na perna e mandar não, subir cara, não é assim, depois com o tempo. Olha, você tocou num assunto muito importante, Emanuel. É o que mais tem na academia, cara. O pessoal prioriza peso. Peso, e não é assim. Eu costumo dizer, cara, que funciona assim. Não só eu, cara, mas se você depois, alguns ouvintes aí quiser, na hora que estiver assistindo, quiser procurar Fabrício Pacholok, Johan, Júlio Balestrin, são os caras que eu vejo bastante, eles vão dizer assim, que a técnica, ela se sobressai sobre a carga, mas a carga não se sobressai sobre a técnica. O que isso significa? Não adianta nada você colocar lá 300, 400, 500 quilos no leg press. Isso, pra mim, acredito também que pra eles, já ouvi muito deles isso não vai te impressionar. Né? O que vai impressionar, uma carga reduzida com uma ótima técnica. Isso também vai tocar naquela tecla lá de lesões, cara. Você vai reduzir que você tenha lesões, cara. Priorize primeiro a técnica, cara. Depois fazer a progressão de carga, cara. Olha só que interessante. Tudo é treinamento, né, João? E um profissional sempre acompanhando. Bom, você que vive eu até brinco assim, nesse habitar da academia, né, cara? Como é que é o dia dentro de uma academia, cara? Deve ser tenso, todo mundo querendo ganhar peso. Como é que é um dia dentro de uma academia, cara? É legal, cara, legal. Eu digo assim que eu trabalhava numa academia conceituada aqui na cidade, né? E lá eu aprendi muita coisa, cara, né? Tanto um profissional muito renomado aqui na cidade. E como são essas academias, e hoje eu tô numa outra academia, graças a Deus, muito bem conceituada também, onde eu tenho a carta branca para fazer o que eu quiser. E nessas academias onde eu trabalhei, e eu trabalho, elas não são as academias convencionais, cara, igual a gente tem aqui na cidade. Mas como assim convencionais? Convencionais que você só paga a mensalidade, entra lá e é entregue a Deus, né? Nas academias convencionais, não. Nas academias convencionais tem um profissional ali qualificado que vai atender às suas necessidades. Você tem um horário para aquilo. Por exemplo, você marcou, eu quero ir de segunda, quarta e sexta às 4 horas da tarde. Então, das 4 às 5, por exemplo, cara, esse horário é seu. No máximo vai ter ali 5 ou 6 pessoas. Aí varia de uma empresa para outra. Outras empresas colocam 3 para poder dar uma atenção maior e deixar um profissional só. E tem algumas empresas que colocam 5, 6, mas com 2 profissionais. Mas o âmbito e o projeto, né, é a mesma, cara. A intenção é a mesma. Qualidade de vida, uns querem ganhar mais massa, outros querem ficar mais forte, né? Mas nada assim competitivo, né? Chegar a competir. Toma água e relaxa aí. A galera às vezes quer ficar fortão, né? Eu já não faço isso, né? Eu já tô meio magrão aqui assim, mas a gente vai. A gente vai devagarinho lá, né? Mas assim, tem que tomar cuidado mesmo, porque assim, ganhar é fácil, né, João? Perder que é difícil, né? O pessoal sempre fala isso, né? Você ganhar é fácil, perder que é o difícil, né? Cara, é mais ou menos assim. Ganhar é difícil. Ganhar músculo com qualidade é difícil. Agora você perder é muito fácil, cara. Ganhar peso é rapidão. Ganhar volume, cara. Agora volume com qualidade, isso... Concentradinho, divididinho. Isso, dividido. Anatômico ali, tudo. Exatamente. Você olhar aquela corpa daquele ser humano e ver que tá tudo proporcional. Nada desproporcional, né? Você olha pra pessoa, é difícil, cara. Por exemplo, os homens, cara. Os homens priorizam muito, Emanuel, a parte de cima. Braço, peito e costa. E esquece do principal, que é a perna. Aí fica parecendo um corneto, né? A coxinha? Isso. Só que a coxinha é ao contrário, cara. E as mulheres são ao contrário. As mulheres priorizam o membro inferior e esquece do membro superior, cara. Então tem que ter aí um balanço sobre isso aí. São cara. Anatomias diferentes, né? Sim, lógico. Outra coisa importante, essa anatomia é muito diferente, cara. Um homem consegue ganhar massa muscular muito mais do que a mulher. Aquele lance que o pessoal fala assim, que o homem tem mais músculo, né? O homem tem músculo, a mulher tem menos músculo, é isso mesmo? É mais ou menos isso aí, cara. Vamos dizer assim que o homem, cara, ele tem uma certa facilidade em ter um ganho de massa muscular do que a mulher. Por exemplo, cara. Agora o homem... Outra coisa importante aqui ressaltar, Emanuel, por exemplo, assim, eu treinei 2 anos, cara, e demorou pra me chegar no que eu queria. Vamos dizer assim. E depois eu parei.
fiquei um determinado tempo sem treinar e depois eu voltei, cara, nossa, em 4 meses, cara, eu consegui voltar no que eu queria. Nossa, que estranho. Não, isso chama-se memória muscular. É mito ou é verdade que a mulher não foi projetada para força e o homem foi projetado para força? Cara, eu acho mito isso aí. Dentro desse contexto, assim, Sim, que mito. você estudou, dentro do contexto que você estudou e tal. É mito ou é... É mito, cara. Tem muitas mulheres aí que tem muito mais força do que homens, cara. Cara, isso existe? Existe, cara. Eu conheço uma menina aí, cara, que tem uma força descomunal, cara. Muito mais do que homem, cara. Mas isso porque ela treinou, né? Porque ela treinou. Mas assim, no conceito normal. Sim, um homem tem mais força que a mulher, cara. No conceito normal, mas no conceito no normal, preparo, né? No preparo tem muitas mulheres aí, cara, que podem ficar muito mais fortes, sim. Muito mais fortes, cara. Mas no conceito normal, então, é uma realidade. É uma realidade, cara. O homem tem muito mais força do que a mulher. No conceito nosso do dia a dia, sim. Agora, nesse âmbito aí, de cara... De preparação, tudo tem pode ser mudado. Muda, cara, e muda bastante. Olha que interessante. Isso é bom o pessoal saber. Assim, qual que é os erros mais comuns que você vê as pessoas cometerem nas academias, assim? Bastante, né, cara? Deve ter uns par, né? Vixe, Manuel, cara. É o que mais tenho, cara. Tem uns aí que chega a sangrar os olhos da gente, cara. É complicado. Um dos erros, cara, é essa. De você priorizar carga, cara, e não a execução do movimento. Vamos dar um exemplo aqui de novo no leg press, pra gente poder entender. Aí o cara lá coloca lá 100, 150 quilos e vai com aquela carguinha assim, aquela amplitude reduzida, vamos dizer assim, um coicinho de porco. Tudo curtinho, tudo curtinho, cara. E o cara acha que tá abafando. Não, mano, não tá fazendo nada aí, cara. O músculo nem tá trabalhando, cara. Agora você reduz a carga ali. Coloca lá 50 quilos cada lado, faz ela com amplitude total de movimento, faz ele com cadência. O que é cadência, João? A velocidade daquilo que você está fazendo. Você controla a carga, você segura a negativa do movimento e conduz a carga, cara. Aí sim você tá trabalhando. Aí você tá trabalhando também a técnica também, cara. Pra depois você fazer a progressão de carga. Isso é inúmero dos erros que tem, cara. Hiperextensão de joelho, cara. O cara fazendo com aquela velocidade como se não houvesse o amanhã. E não é assim, cara. O músculo precisa contrair e relaxar, cara. E quando você vê, assim, você tá na academia que você tá acompanhando ali dentro. Você vê um camaradinho ali, ou uma mulher, um homem, né? Você observa assim, esse cara... rapaz, e como é que você... Se aquele cara que chega assim e fala assim, vamos aí, tá errado isso aí, ou se aquele cara, não, amigão, não é assim, e tal, né? Cara, aí depende. Ou vai da intimidade. Quando o cara, quando tem intimidade com o cara, eu falo, meu, você tá achando que você tá na onde, meu querido, cara? O que você tá fazendo aí? Não é assim que funciona não, cara. Se o cara, eu já ensinei ele a fazer o movimento, cara, aí eu dou aquela chamada de atenção com amor, né? Falou, meu irmão, você tá achando com quem tá te ensinando a fazer isso aí, cara? Eu que tô aqui, cara. Você não tá sozinho não, filho, eu que tô aqui. Aí o cara dá uma acordada e, é assim que faz, né? Eu falo, é assim que faz, meu irmão. Então o povo que já me conhece, galera, na academia, os caras falam, ixi, lá vem ele. É isso que eu ia falar pra você, fica só aqui, lá vem o João, hein? Porque além de eu corrigir, cara, eu chamo atenção. E eu sempre falo, meu, a tua saúde, a tua segurança é a minha responsabilidade. Se você se lesionar aí, cara, esse negócio vai cair no meu colo aí, mano. Depois eu vou bicudar você depois, cara. Aí geralmente eu faço isso com quem já tem bastante intimidade, né? Entendo. Como os alunos lá da academia personalizada, a gente já pegou uma certa intimidade, cara, então eu brinco com todo mundo. E principalmente, por exemplo, assim, na cadeira extensora. Os caras me veem já falam, meu Jesus, lá vem ele, não, vamos fazer. E fazem com a velocidade, com a cadência de movimento correta, né, com amplitude total. E quando os caras fazem essas belezas raras aí, cara, eu já chamo a atenção com um pouquinho mais... Ô João, assim, a gente já foi, todos nós aqui, né, quem tá aqui, sua esposa tá aqui também, tá, o Júnior também tá aqui, né, estamos em 4 pessoas aqui no nosso estúdio aqui, né, você não tá vendo, só nós estamos nas câmeras aqui, nos holofotes aqui, mas tem um pessoal aqui. A gente já foi aluno também, né, cara, e assim, você já se deparou com situações hoje, né, como profissional na academia, você encontrar um professor que foi seu professor, né, e agora você tá ali, você tá instruindo como professor daquele seu professor, né? Ficou meio estranho, mas isso eu quero dizer. Sim, entendi. Sim, ocorreu e foi um negócio foi marcante pra mim, né? Porque na escola era sempre ruim, né, cara? Tava aquelas notas que só D e E, né, cara? E dava trabalho ainda, né? E quando eu me deparei com isso, cara, eu me senti
Isso trouxe um bem maior, né? Um bem assim, me senti bem. A professora falou assim, você que tá aqui, João? Né? Até tanto ela não falou assim, né? Ali na outra academia onde eu trabalhava tinha, foi uma professora. E ela... Entretanto, eu tratei normal, nem dei muita bola, né, cara? Tratei ela como um aluno normal, sempre dei atenção, corrigi e tal. Aí, num dia eu fui no aniversário do meu ex-patrão. E ela tava lá, foi na casa dela e tal. E ela falou pra irmã dela que mora na Europa. Ela falou assim, esse cara aí, ó, foi meu aluno. Olha. E hoje, eu sou aluna dele. Que legal, cara. Cara, isso me deu, né? Você fica assim, nossa, cara. Que legal, cara. Isso é gostoso de ouvir. Isso é né? bom. Sim, na academia onde eu tô também. Né? Eu até brinquei com essa aluna, né? Falei, ei, professora, hein? Eu dei trabalho pra senhora e hoje a senhora que tá dando trabalho pra mim. Ela falou, você viu, João, como é que o mundo capota? Ele não gira, cara. Mas é assim mesmo, né, cara? A gente acaba... São fases da vida que a gente passa, né, João? Sim. A gente, às vezes, passa uma fase que você não valoriza algumas coisas, e depois na frente você lembra, poxa, pode ser diferente e tal. Mas, assim, são fases da vida que a gente acaba passando aí. Eu já encontrei professores que eu até falei assim, professora do céu, de trabalho, a professora fala assim, esquenta não, filho, você não foi no nível, não. Vamos lá. O que diferencia um aluno que tem resultado do que não tem, João? Mano, o que diferencia, cara, é muito simples. A gente conhece hoje nas academias convencionais, né, que o aluno ele vai mais para conversar do que propriamente treinar. Essa palavra treino é muito forte. Que treinar para valer, ninguém sabe o que é treinar para valer. Só algumas pessoas sabem o que é treinar para valer. Eles vão praticar musculação. Né? E esses que fazem a prática da musculação, cara, e se eles conseguem ter um resultado, ou seja visível, né? Quando você se olha no espelho e fala, nossa, cara, alguma coisa tá mudando aqui. Ou até mesmo esse visível, eu digo, lá mesmo dentro da academia também, quando você tá com uma certa carga, e aquilo te passa que tá leve. Nossa, eu fazia com essa carga aqui tantos movimentos, cara, com um certo nível de esforço. E hoje parece que tá mais leve, vamos dizer assim. Ela vai fazendo a progressão de carga. Isso também diferencia de um cara que tá tendo resultados do que não tá tendo resultado. Né? Esse olhar, aquele quando você se olha no espelho, ou até mesmo você colocou uma camisa, nossa, essa camisa aqui não entrava de jeito nenhum, cara, né? Ficava apertada e tal, e hoje tá entrando mais tranquilo, né, cara? Isso também é um dos benefícios que diferenciam você de tá tendo resultado ou não. Legal, né? João, resultado não é sorte ou é consistência com estratégia? Boa, Manuel. É consistência com estratégia. Com certeza. Se além da constância de você estar ali diariamente, tem que ter estratégia. E a estratégia é o próprio profissional que vai estar executando, te auxiliando. Foco, objetivo e meta. Exatamente. Onde você quer chegar? Exatamente. E essa meta, esse objetivo, a meta é o personal trainer, aquele que vai traçar para você com inteligência e com estratégia. Legal. Qual que é a importância do acompanhamento profissional, João? Você já começou a falar aí. Tá aí. O personal, o cara, ele vai traçar uma estratégia. Vamos que você me contrata como personal. E você vai dizer para mim, nossa, João, eu preciso melhorar isso ou aquilo. Só que eu tenho X tempo para poder chegar nessa meta. Por exemplo, eu vou viajar, vou pra praia, cara. Daqui 4 meses, João, eu preciso estar legal, né? Tá bem legal. Aí que entra o meu trabalho. Eu vou traçar uma estratégia, uma meta, para que a gente possa cumprir isso com segurança e com saúde, para você possa chegar nessa meta aí, cara. Para quem tem esse propósito, então vale a pena investir no personal. Vale a pena, cara, vale a pena e muito. E não só essa estratégia em meta ser um resultado, né? Vale a pena investir. O resultado final de você investimento. Além disso, você tá trazendo também segurança, cara. E qualidade nas execuções de movimento. Risco de lesão é praticamente zero, cara. Quando você contrata um profissional qualificado para isso. Assim, e quando assim, uma pessoa, qual o prazo assim uma pessoa consegue ter um resultado? Tudo depende. Tudo depende do indivíduo. Como é que ele está, se ele já vinha treinando ou não,
se ele é sedentário ou não. Se o cara fala assim, ô João, eu tenho 6 meses pra ficar bom, você consegue? Depende, porque eu falei, depende. Se ele é um cara que ele já vinha, já treinando, mesmo que lá meia boca, lá pelas coxas, vamos dizer assim, e nem fazer, e esteja fazendo uma dieta também meia coxa, consegue ter um excelente resultado nesse período de tempo, cara. Ou você fala pra ele assim, ó, 6 meses, beleza, então vamos moer você então, hein? Dependendo dos casos, você já começa a orar pela vida dele, vamos né, moer cara? você tá enrolado comigo, hein? Mas dá pra ter, perdão, mas dá pra ter resultado sim, cara. Dá sim. Então dá pra traçar uma meta aí, 6 meses eu quero um resultado. Só que assim, se o cara quer um resultado, tipo assim, eu falei 6 meses, né? Mas assim, obviamente, quanto menor o prazo que o cara quer, mais ele vai ter que. Mas ele vai ter que ralar. Tem que ralar. Aí eu já pergunto já. É isso mesmo que você quer? Você está ciente do que você está me pedindo? Eu vou fazer o meu trabalho, o meu papel, mas tudo não depende de mim. Eu não consigo... assim, eu quero secar minha barriga em 6 meses, e aí? Depende também, tudo depende de que tamanho que tá essa barriga. Se é um cara sedentário ou não. Ih, se for outro lado, se for outro perdido. Vai 1 ano, 2 anos pra mais. Tudo depende, entendeu? Aí se ele estipula lá um período de tempo, cara, eu já falo... Eu não consigo vir treinar por você. Se você ficar dormindo na tua casa, cara, como é que você vai ter resultado assim? Então, cara, tudo depende de determinação. Se é aquele personal que fica ligando pro cara, e aí, como é que você tá? E aí, não, eu mando mensagem, falei, manda um zap, acompanha. Tá acordado? Bom dia, manda aquele bom dia com amor, né? Bom dia, né? Aí o cara responde, nossa, hoje eu não vou. Mas acontece do aluno também, cara, ele avisar antes, né? Um dia, nossa, tô cansado hoje, amanhã eu não vou conseguir render, mas dá pra gente repor essa aula tal dia. Você puxa a orelha e fala assim, cara, você quer resultado, mas você não quer se esforçar? Você puxa a orelha também? Eu dou puxada quando ele tá na academia. Pega ali eu dou a rédea pra ele, né? Deixa ele achar que tá tomando conta. Na hora que ele tá comigo, eu dou aquele puxão. É porque às vezes acontece, né? O cara não consegue alcançar o objetivo dele, vai culpar, né? Não, mas o cara não dá atenção. Não é, né, cara? Depende muito da pessoa, né? Não depende de outra. Já aconteceu às vezes comigo, eu já falo assim, ó. Se você tá achando que você tá na sua casa, cara, que você vai ter folga, você não vai ter folga, não. E outra, é o meu nome que tá em jogo. Então eu falo pra pessoa, de aluno, já aconteceu de alunas já, e eu falo assim, então você não precisa me pagar mais, você não precisa vir mais. Eu quero. Eu falo, não precisa vir mais, fique na sua casa, cara, venha treinar normal mesmo. Porque além de você não ter resultado, cara, é o meu nome que tá em jogo. Eu mando a pessoa ficar em casa, aí eu cancelo. Caraca, então você é um big profissional mesmo, cara. É o meu nome que tá em jogo, porque se essa pessoa me contrata e ela não consegue chegar no objetivo e fica lá um determinado momento, um determinado período comigo e não tem evolução nenhuma, o que vão falar? É o João que é um mau profissional. Caraca. Não, então eu já falo, aí eu já vejo, eu vejo se ela tem comprometimento, entendeu? Aí se ela não tiver comprometimento, Você tem algum caso assim de transformação que te marcou muito, cara? Você falou assim, cara, consegui. Ou vários, né? Tem, cara. Um ou vários, né? Eu vou citar um aqui, posso falar o nome? Não é bom falar nome, não. De né? repente a pessoa pode se sentir ofendida, né? Por mais que seja uma coisa boa, a pessoa pode se sentir ofendida pela exposição. Essa pessoa sabe que eu vou falar dela, né? Isso aí, tudo bem. Aí sem problema. Ela não mora mais aqui, mas ela... Foi assim, quando eu saí de uma empresa, eu precisava mostrar o meu trabalho, né, cara? Eu já tinha feito o curso com o Johan, o primeiro. Eu preciso mostrar meu trabalho, naquela preocupação, e a única pessoa que vinha na cabeça era essa pessoa. E aí, só que na minha cabeça, ela não tinha nenhum tipo de lesão. Eu falei, vai ser fácil, vai ser moleza, né, cara? Quando a gente sentou, eu entrei em contato, a gente sentou, a gente fez uma reunião, ela me relatou que tinha uma cirurgia na lombar, uma hernia de disco que foi séria, e tinha mais 2 ainda que é caso cirúrgico. Eu falei, vixe, cara, tô lascado, cara. E essa é uma das pessoas que tem uma força descomunal. E ela me relatou que ela tinha muito incômodo, cara. Muito incômodo, muita dor. E até de tomar remédios sérios. Eu falei, cara, me lasquei. Aí eu tive que eu pedi pra ela mais um período de tempo pra eu poder estudar o caso. Demorei mais 1 semana, montei o treino bonitinho. Aí eu fui. Ela agachava aí com 140, 150 quilos no agachamento. É muito peso, cara. Uma pessoa que não tá fazendo uso de um recurso ergogênico. Eu falei, é muito pesado isso aí. Aí eu tive que reduzir todas as cargas. Aí onde eu ensinei a técnica pra ela. Porque ela tava preocupada só com
a carga, cara. E isso foi agravando a lesão dela, né, cara? Muita carga, foi agravando a lesão. Eu reduzi a carga dela aí em 90%, ensinei ela a treinar com técnica, né, cara? Então hoje de vez em quando a gente vai lá, a gente produz alguns conteúdos, e eu fiz um trabalho de fortalecimento na região de core. A região do core é abdômen, reto do abdômen, oblíquo, os eletores da espinha, musculatura da lombar. Então ela me relatou depois, e outra coisa muito importante, estratégia e meta ser atingida. Quando eu montei o treino para ela, eu montei para ela assim, a gente vai fazer um trabalho de 8 semanas. Como ela foi atleta, hoje ela não compete mais, 8 semanas. Então, além dessa lesão que ela tinha déficit em um grupo muscular, que era posterior e glúteo. Então eu trabalhei muito com isso, cara. E era uma pessoa, nesse período de 8 semanas, ela literalmente se dedicou. Ela treinou, comeu e dormiu. Seguiu a risca. Seguiu a risca. E o objetivo foi alcançado. Até tanto que uns tempos, ela me relatava que ela não tinha mais, naquele período que a gente trabalhou junto, ela me relatou que ela não tinha mais dores na lombar. Caramba. Além disso, ela tinha muito acentuada a lombar dela, cara. Ela sentia muito, deitava, ela ficasse deitada, ela sentia muita dor. Se ela ficasse muito tempo sentada, ela sentia a dor. Assim, a dor na região era muito constante, era o que incomodava ela demais. Então, além desse objetivo, desse déficit, desse grupo muscular, cara, eu tive que trabalhar, assim, essa parte também de fortalecimento de um grupo muscular também, cara. Foi um trabalho, assim, que me exigiu muito, onde eu tive que estudar mais ainda, cara, e me preocupar mais com ela no dia a dia, né, porque era algo que envolvia lesão. Quando se envolve lesão, você tem que redobrar suas atenções, para que não há agravante nisso, né, cara. Essa é a importância, né, João, de estar fazendo um trabalho com um profissional acompanhando, né? Deixa eu pôr mais água pra você aqui, ó. Essa tá mais fresca. Pô, tô com o radiador furado. Não, de boa, fica tranquilo. E essa é, como tá falando agora de pouco, que é a importância de ter um profissional, né, cara? Ter um personal ali em casos como esse, né? Que a pessoa quer um resultado, que a pessoa, às vezes, ela já é esportista, não sei se é assim que falam, se a palavra tá certa, né? Já tá nativa, se ela quer um objetivo, né? Para ela não fazer a coisa de forma errada. Essa é a importância do profissional estar junto ali, né? E outra coisa que me preocupava, ela tinha passado por mão de vários profissionais, cara, né, cara? E eu falei, se eu preciso mostrar meu trabalho, eu preciso fazer um trabalho diferenciado, que ela fala, não, esse cara, ele é bom. Até tanto que ela me relatava, eu sabia que você era esforçado, que a gente conhecia, né? Ela tinha aí uma empresa em frente ao banco, né? Onde eu trabalhava. Sim. E ela falou, sabia que você era esforçado, cara, mas não sabia que você era tão bom assim. Entendi. Né, cara? E vai de você. Aí você tem que ir atenção redobrada. E ela, assim, a gente chegou no objetivo nessas 8 semanas. E eu realmente tratei ela como atleta, aquilo que eu aprendi com o Johan. É porque assim, né, o bom profissional, cara, não é aquele que se forma e estaciona. Sim. Não é verdade? Na verdade. O bom profissional é aquele que não para de estudar. Não. Eu conheci casos de médicos aí que eu já conversei, né, por aí. Alguém perguntou, mas por que esse médico aqui ele é tão bom assim? Você vai ver o cara tá com, sei lá, 50 anos, o cara continua atualizando, estudando, se preparando. Porque assim, você quer crescer profissionalmente, é não parar de estudar. Não para. Não adianta você falar assim, não, o meu café com pão aqui é esse, ó, é isso aqui, é isso. Não, você tem que continuar progredindo. Isso também Esse é o diferencial do profissional, não é, João? Esse também é um dos pilares, cara, que diferencia você de um profissional do outro. Sim. Né, cara, a faculdade, ela te dá o norte, né? Você sai da faculdade, mas não que você está apto a trabalhar, mas não que você vai fazer um trabalho diferenciado, né, cara? Aí você tem que ir cursando, estudando, ou até mesmo se você quiser seguir a área aí de acadêmica, que é trabalhar na faculdade, aula em faculdade, aí você vai fazer um mestrado, um doutorado por aí. Inclusive agora, esse próximo bloco agora que estamos seguindo agora aqui, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre você. Cara, você fez uma imersão, né? Uma imersão. Sim. Você falou o nome aqui, você falou pra mim que é Johan, né? Johan. Johan, né? Esse cara, pra quem não sabe, gente, vou até olhar pra lá a câmera ali, esse cara, ele foi treinador, né? Ou é treinador do Cariani, né? É Cariani que fala mesmo Cariani. O nome dele, aquele fortão lá e tal? Ele é o seguinte, ele veio da Áustria pra cá, né? E ele foi um dos old school, vamos dizer assim, das antigas. Ele já pisou junto no palco, junto com nada mais, nada menos com Ronnie Coleman, que é 8 vezes Mr. Olympia, Dory Yates. Então esse cara, ele é uma lenda. Pra gente brasileiro ter ele aqui no Brasil, é muito significativo e muito importante ter um cara dessa magnitude aqui no Brasil. E ele
muitos não conheciam ele, cara, né? Mas só quem era da área. Quem é da área dessa parte que agora. Sim, eu tô sabendo dele porque eu pesquisei, né? Pra trazer você aqui. Eu tinha que pesquisar um pouquinho também, né? Sim, o Johan, ele ficou mais conhecido. Ele começou a ter um destaque quando o Renato foi treinar com ele. Lá no... Eu não lembro o nome do CT exatamente, né? Tem um vídeo dele aí que ele falou assim pro Renato: você vai sair daqui da cor do seu carro, verde da cor do seu carro, né? Realmente, ele destruiu o Renato, né, cara? Os treinos deles é insano, cara. É insano. E como surgiu a oportunidade, João, de você participar dessa imersão com o Johan, né? O Johan. Cara, foi um negócio muito interessante, porque na época da faculdade ali, quando eu tava trabalhando e tal, eu queria me inspirar alguém. Preciso ter um profissional da área que eu quero fazer um trabalho inspirado nesse cara, né, cara? Pra depois eu tomar um outro norte. Aí eu conheci o Júlio, foi um cara legal, tal, muito técnico, tal. Excelente treinador. Hoje ele não tá mais treinando ninguém. Depois eu conheci o Fabrício, o Pacholoc, mas nada desses caras, achei que faltava alguma coisa. Aí quando eu vi o vídeo dele, eu falei, pronto. Tudo isso em busca de conhecimento, João. Tudo em busca do conhecimento, cara. Pra você fazer um trabalho diferenciado. Legal. E quando eu vi o vídeo, eu falei, mano, é esse cara. É esse cara que eu quero ser. Aí em 2024 foi um ano, assim, um marco na minha área, né? Porque eu trabalhava numa empresa e eu adoeci. Foi um ano muito difícil. Eu fiquei 2 semanas aí totalmente doente, entregue aí pra morrer aí. E foi um ano muito difícil, cara. Foi uma fase assim que só quem tava do meu lado sabe o que eu passei, né? Tava desistindo de tudo, né? Desistindo da vida, desistindo do meu trabalho. Dos sonhos, cara, né? Foi assim, porque eu entrei em depressão profunda, né? Caraca, velho. Tentei aí suicídio 3 vezes. Meu Deus do céu. Não consegui, mas Deus é maravilhoso na vida da gente. Que bom, cara, que ele existe. E teve alguns amigos que mandavam mensagem. Os alunos de onde eu trabalhava, ligavam, mandavam mensagem, eu ia em casa, né? Meu pai ia em casa, mas a gente é maravilhoso, tem um Deus que ainda não é o teu fim, né? Aí entrou minha esposa na minha vida. E tudo começou. Mudou. Ela que falou, não, vem cá, o seu doente, eu vou cuidar disso aí, cara. Sai daí. E foi uma pessoa que é meu braço direito hoje. E logo disso, ele começou a lançar essa imersão dele, né? Que é um curso de 2 dias. E eu falei, vou fazer, mas será que é golpe? Porque a gente tem tanto golpe hoje, né, cara? Você tem que ficar esperto, né? Eu falei, ele não vai fazer um curso porcaria nenhuma. E passou 1, 2 semanas. Aí eu fui pesquisar mesmo. Falei, vou ver se é isso mesmo. Aí, e realmente, cara, era um curso com ele. Aí eu peguei meu salarinho, foi todo meu salário. Depois a gente teve que se virar, pedir um vale pro patrão e tal. E acabei fazendo. E foi um negócio interessante, porque o momento que eu paguei a inscrição, eu senti que eu ia ter uma experiência com ele. Porque ele é terrível, cara. Ele não aparpa ninguém. Ele já treinou, toda essa galera já passou pela mão dele. Cara, tem muita gente famosa que passou pela mão dele. Já treinou o Renato. Ele já tem hoje o que é o Tenente Breno. Ele treinou a Carol Dias. Ele treina a esposa dele, treina o Pantera, treinou o Menegatti, assim, é vasto a galera que já treinou com ele, ele é insano, ele é treino de verdade. Aí eu já senti que eu ia ter uma experiência com ele, né, cara? Redobrei os treinos, falei, eu vou preparado fisicamente e psicologicamente. Passou tal, e no dia foi na faculdade São Judas, na Moca. E tava lá o Rafael Brandão, o Tenente Breno e ele. Só que tinha muita gente, cara. Tinha umas 400 pessoas, mais ou menos, cara. Falei, não vou conseguir tirar uma foto com esse cara aqui não, cara. E a galera, né, muvucando perto dele, né, cara. E no outro dia foi na Caverna do Brandão, a famosa Caverna do Brandão. E uma coisa interessante que uns dias antes, cara, esse Ronnie Coleman, cara, estava lá. E essa Caverna do Brandão, ela é fechada para público, cara. É só atleta.
Nível Mr. Olímpia que vai treinar lá. Não é qualquer um. Só Nossa, só top, só elite treinando lá. Só os cabeças da pirâmide, né? Aí chegou no dia tal, o meu primo me deixou lá. Aí ele falou assim pra mim, ó, acabando aqui você me avisa. Isso foi num domingo de manhã. Aí eu entrei assim, fiquei deslumbrado, né, cara? Falei, nossa, mano, que legal, cara. A referência, colocou o pé aqui e ele ali tão simples e tal. Aí ele começou a trocar ideia com o pessoal e eu ali, né, desnorteado, né, cara? Nossa, meu, que lugar maravilhoso, né, cara? Que pra mim era um parquinho de diversão, cara. Falei, nossa, ontem eu tava vendo ele no YouTube e hoje eu tô aqui, pô. Eu tô no antigo Play Center. Tô no Play Center aqui, cara. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. E aí ele olhou pra mim e falou assim, por que você tá aqui? Nossa, Emanuel, deu uma travada, cara. E antes disso acontecer, como eu tava assim focado, cara, acreditava muito, eu pedia muito pra Deus que eu tivesse uma experiência com ele, que é literalmente uma experiência, né, cara? Aí eu vi os caras gigantes, tinha muito atleta lá, né, cara, nesse dia, tinha muito, os caras assim, meu, tamanho do armário, cara. Os caras, não, eu quero na cadeira extensora com ele, eu quero treinar perna com ele. E eu falei, vai sim, só vai nada, eu que vou. Aí ele perguntou pra mim e tal, eu olhei pra ele e falei, sim, era o meu sonho tá aqui, né, eu me espelho aí, a gente começou a trocar ideia ali, cara, aí ele acabou chorando, eu também, cara, virou aquele chororô, e eu falei assim pra ele no final, eu falei assim, ó, eu quero ser só 1% do que o senhor é, pra mim já tá bom. Ele olhou pra mim chorando e falou assim, você vai ser melhor do que eu. Isso ficou marcado. Aí o curso rolando e tal, aí ele falou assim, pessoal, vou deixar por último aqui o melhor, aquela cadeira, enfim, sentou os caras lá, depois eu sentei, e foi assim, foi inesquecível porque tinha muita gente e nessa imersão foi a imersão que eu fui que tinha mais gente e como ele tava ali na minha frente, é uma conexão que você tem com o treinador, com o personal, no caso ele ali, é incrível porque você desliga de tudo. Tinha o pessoal gritando e tal, e só fui perceber depois que um colega ali que fiz uma amizade ali, ele me passou os vídeos, cara, mas naquele momento eu não escutei ninguém, só ele falando, cara. Foi, assim, incrível. E depois eu fiz mais uma com ele, mais uma imersão. E depois o último, agora em novembro, eu fiz uma mentoria premium. Nessa segunda imersão que eu fui, eu também já fui inspirado. Vou ter uma experiência com ele, mas não vai ser treinando, né, cara? Como eu já sabia de algumas coisas, fui na mesma coisa, na faculdade de São Judas, depois lá na Caverna do Brandão e tal, e uma hora depois a gente ficou trocando ideia ali durante o curso ali, a gente ficou mais de uma hora conversando, tive outra experiência com ele ali também e tal, e lá os caras falaram, ele soltou essa não é uma consultoria, essa mentoria premium, que é você e ele, e mais uma pessoa no máximo. Fiz inscrição e falei, ninguém vai me chamar, tem 300 pessoas aqui, pô, quem vai saber que é eu? E fiz, e o tempo passou. Aí ele lançou no Instagram dele, tal, fui lá, fiz de novo essa inscrição, falei, ninguém vai me chamar, isso fiz de manhã, cara, tá, 300 pessoas, mas quem vai fazer, cara? O cara tem mais de 1 milhão de inscritos no Instagram dele, cara, não vai. Cara, se por incrível que pareça, na parte da tarde os caras entraram em contato. Somos aqui da assessoria do Johan e tal, você se inscreveu aqui pra mentoria premium dele e tal, a gente como fazer uma reunião, só assessor dele e tal, eu falei, pô, cara, até tinha mostrado pra minha esposa, eu fiquei, né, falei, nossa, mano, os caras sabem que eu existo aqui, cara, que legal e tal. Aí, a gente fez uma reunião, um representante dele, cara, o valor assim era astronômico, né, cara, e ela falou assim pra mim, se for de Deus, se for pra servir de bênção na sua vida, cara, vai acontecer. E eu preocupado, sem 1 centavo no bolso, cara. Sem 1 centavo no bolso. E o negócio é caríssimo, cara, caríssimo. Aí, o cara me mandou uma mensagem, 5 horas, era 5h20 da tarde, a hora que eu tava saindo pra trabalhar. Aí o cara, enfim, o cara mandou mensagem, a gente acertou o valor. Ele falou que eu tinha feito os cursos com ele fez um descontinho. Aí depois... Enfim, acertamos e eu fui fazer essa mentoria com ele, foi o dia inteiro, foi das 8 horas da manhã até 8 horas da noite, só eu e ele mais um. Aí foi incrível, cara. Você que tá acompanhando a gente aí, você que é aluno do João, então olha só interessante, esse cara aqui, né, ele treinou com o treinador do Cariani. Então olha só a oportunidade que você tem, né, de ter um profissional desse daí que tá sempre evoluindo, né, e busca sempre conhecimento, isso é importante, como eu falei agora de pouco. Cara, assim, e assim, o que
que você aprendeu lá que mudou sua visão, assim, nessa área, na área profissional sua? Eu costumo dizer que com os cursos dele, você traz ferramenta, né, cara? E você precisa trazer ferramenta pra mostrar que você tem mais argumentos, né, cara? Mais algo pra mostrar pros seus alunos. É lógico que aquilo que eu aprendi lá é com atletas de alto rendimento, né, cara, né? Você não vai mostrar com um aluno, o cara que tá começando, você vai matar ele. Né, Não cara? aguenta, O cara não tá não pronto, vai né? aguentar, não vai aguentar. Tem que ser que esses caras que competem, que gostam de competir, esses caras que você acha que é forte, aí você fala, então vem cá, então. E isso traz muito, agrega muito valores, né, cara? E ele é um cara, sou suspeito pra falar dele, né, cara? O Johan é incrível, mano. Teve algo que você trouxe de lá, assim, que você falou assim, isso aqui eu posso aplicar para meus alunos? Devagar, né? Isso aqui eu posso passar para eles? Sim, cara, tem. É, até tanto quando eu vou num certo aparelho lá, eles já falam, ai, não, pelo amor de Deus, não. E é legal, cara, é legal. Ele é um cara, assim, que agregou muito na minha vida. E quando eu cheguei lá, foi um negócio interessante, né? A gente conversou, ele queria treinar perna. Falei, treinar perna, você tá louco, rapaz, nem a pau. O colega meu queria, eu vou. Falei, não vai, rapaz, você tá nem tomando pré-treino, você tá cheirando pré-treino, você é louco. Né, cara, não deu certo, né? Aí à noite, quando a gente tinha ido na Ironberg, lá em São Caetano, e ele foi treinar o atleta dele, o Breno, e acabei conhecendo o treinador Ramondino, o Fabrício Pacholoc. Caraca, olha que nível, tive meu. Que nível, hein? É, o cara maravilhoso, ele é aqui do Paraná, cara, não vou lembrar a cidade dele, mas é aqui pertinho de Jacarezinho, Santo Antônio ali, cara, pertinho. E aí eu conversei com ele, eu acabei, assim, perguntando, a gente ficou trocando uns 30 minutos ali, umas conversas e tal. E só de você conversar com o cara, você já agrega conhecimento. Aí a gente acabou o treino do Tenente Breno ali, né, na Ironberg, a gente voltou pro CT dele e aí era a nossa vez, né? Aí a gente treinou costa e tal, insano o treino dele. Aí ele queria que a gente treinasse perna, tudo quanto é custo. Só que no começo ele falou assim, então vocês venham aqui, manda mensagem pra mim, né? Ele falou assim pra mim, manda mensagem pra mim, cara. A gente combina um treino, vai ter um curso agora em janeiro, aí ou a gente treina sexta, e você fica sábado e domingo, vai embora na segunda, tal. Eu falei, vou nada, você é louco. Tá doido, pai? Não vou, não. Aí, não acabou o dia, ele falou assim, você vem, né? Vamos combinar aquele treinão de perna? Eu falei, vamos, mestre, vamos. Ele falou, então fala o seguinte, me passa aqui seu nome do WhatsApp, eu vou mandar mensagem pra você, a gente combina aí o dia, se é sexta ou segunda, então eu falei, fechou. No outro dia ele mandou mensagem comigo e aí depois a gente acabou combinando um treino de perna. Agora tem que ir lá pra São Paulo pra treinar com o homem. Caraca, eu vi no Instagram seu, o Instagram seu, como é que tá lá o endereço mesmo? É João Vieira Oliveira. Só você pesquisar no Instagram, você vai ver os vídeos dele, ele fazendo essa parte da perna que eu vi lá no Instagram, aquela careta que você faz lá não é número, não é gracinha, não, o bagulho é louco mesmo, é né? É louco mesmo, cara, é insano, é pesado pra Você vê aquele baralho, chega quase a chorar e tal, e o cara, vamos. Você não queria treinar a perna? Então vamos agora. Tá aí, ó, tome. Legal, cara. Viu, estar lá, com certeza, foi um divisor na sua carreira de educador físico aí? Sim. Nessa imersão? Sim, não só na imersão, mas na mentoria, né, cara? Ele divide tudo ali, o dia a dia ali dele, né, como ele faz. Chegou uma atleta dele, que é a Carol, e no tal, assim, a gente foi recebido muito bem. E ele ensina, né, cara, bastante coisa, bastante técnica, aquilo que ele faz com cada atleta, o porquê daquilo. E uma coisa interessante dele, eu achava que os atletas dele, ele que tomava conta de tudo, e não. Uma equipe. Não é só ele, cara. Quando, por exemplo, assim, o atleta dele, por exemplo, o Breno, ele tem um coach. E esse coach, ele cuida do treino, ele monta o treino e monta a dieta. Pra você ver o nível do patamar, é outra história. E o Johan, cara, por ele ter essa história de ter competido com os old school, vamos dizer assim, com Ronnie Coleman, Dory Yates, cara, eles dividiram o palco, ele é uma lenda, ele tem toda uma história, todo mundo respeita ele realmente, o treino dele é insano, ninguém aguenta, tem gente que tem febre depois, passa mal durante o treino, vomita, ele vai até o limite mesmo do atleta. Ele tenta extrair o máximo do atleta. Então ele passa tudo isso aí pra gente, né, cara? Com o atleta tal. E nesse coach, cara, olha que interessante, né? Como ele é um cara incrível. Eu admiro ele por isso. Não tem ego. Eles trabalham em conjunto em prol do atleta, cara.
Aprender com profissionais de nível do Renato Cariani muda totalmente o jogo, João? Muda, cara, muda. É assim, no dia eu não vi ele, né, cara, mas eu, assim, de você tá ali com o Johan, que tá muito acima, é um cara, né, cara, dispensa comentários, e nessa ainda de quebra você tem, assim, um pequeno bate-papo com o Pacho, né, cara, que hoje é o treinador de elite, é o cara que ganhou aí 2 Olímpia aí com os atletas dele, cara. Isso é muito importante. Não só traz, assim, agrega em conhecimento, mas em valores, né, cara? Você passa a um patamar, tá acima, né, cara? Vamos dizer, você tá a um degrau acima da média. Qual o papel da disciplina nos treinos? O papel da disciplina é tudo. Se você não tem a disciplina, né, ali no treino, você não tem disciplina na sua vida. Legal. Se você não tem disciplina com você mesmo, como é que você vai ter disciplina com os outros? Legal. Como manter a motivação? Boa, cara. Boa. O que te domina hoje, cara, é a mente. A mente, ela te domina. Mente sã, corpo são. Exatamente, cara. Só que você não pode deixar a tua mente te dominar. Porque muitas das vezes você tá lá no conforto da sua casa, hoje eu não vou treinar não, cara. Deixa quieto isso aí, cara. Não. A tua mente fala pra você, fica aqui, cara, tá aqui no conforto, pra que tu vai lá? Vai sair do desconforto, né, cara? Porque a musculação vai fazer com que você saia do conforto do seu lar, cara. E isso, Manuel, você não pode deixar. Corpo-mente, o que pesa mais? Cara, a mente. A minha opinião é a mente. Se você não tem uma mente boa, cara, com certeza a sua mente, cara, vai te sabotar. Legal. 3 dicas pra quem tá começando na academia. Nossa, cara, 3 dicas. Vamos lá. Sem foco sempre. Não é só frase faltou um. Não só frase motivacional, não. 3 dicas importantíssimas aqui. Primeira, não priorize carga. Jamais, cara. Carga ela é um fator muito importante, mas não priorize carga. Você que tá começando, priorize a técnica, cara. Depois você vai fazer a progressão de carga. Até mesmo você que já é velhinho de academia, acha que é fortinho, comece a priorizar a sua técnica. Você vai ver que você não vai ter mais riscos de obter lesões. Até mesmo se você se lesionou, cargas altas. Outra coisa importante. Atenção, alguns exercícios vai te trazer, não é um desconforto a palavra certa, Manuel, mas assim, desgaste. Vai te exigir um pouco mais de concentração. Então tenha concentração, não se disperse. Vou citar um exercício aqui só, agachamento livre, é o melhor que tem. Mas eu costumo prescrever o agachamento no Smith, é mais seguro. Porque quando você agacha lá, dependendo da carga que você colocar, uma carga desafiadora, vai chegar a um certo número de repetições e você não vai conseguir subir. Se você não tem uma técnica apurada, uma memória muscular mais aprimorada, tal, você corre o risco de você se lesionar. Então, atenção, isso é muito importante, cara. E outra, cara, treine pra caramba. 3 erros que devem ser evitados. 3 erros. Desatenção é um, que geralmente as lesões acontecem na desatenção. Muita carga, não coloque muita carga. De novo, hein? Muita carga. Desde Presta atenção, hein? Desde o começo de novo, hein? A carga, cara. Sempre vou bater nessa tecla aí, cara. Se você coloca muita carga, pode ser naquele dia que você esteja confiante, cara, e você não tem ali um profissional, né, cara, pra poder ele te passar mais segurança ainda, cara, não faça. Não faça. Agora, se tiver alguém ali, aí tudo certo. Alimentação e treino, o que é mais importante? Treino. Muito, se perguntar pro nutricionista, ele é lógico, ele vai falar que é a nutrição. Né? O treino, por que o treino? É muito simples, Emanuel. Se você você entra numa academia lá, o que você vai buscar? Qualidade de vida. Correto. Né? O que isso vai te trazer? A próprio treino, ele vai fazer que você mude os seus hábitos. Alimentares, por exemplo, é um deles. Esses dois andam juntos, né, cara? Vamos dizer assim, igual o arroz e o feijão.
né? Igual um casal, sempre andando junto, né? Isso vai fazer com que você tenha resultado. Agora, se você entra na academia e depois sai comendo pizza à torta direita, resultado nenhum você vai ter, cara. E comer lanche à torta direita, nada. A disciplina, né? Cara, você não consegue chegar no objetivo, né, cara? E outra, agora, se você entra na academia ali e começa ali a treinar, você começa a perceber que se você começar a se alimentar melhor, cara, você vai conseguir ter uma evolução muito gradativamente. Legal. Bom, chegamos já numa parte de encerramento. Cara, deixa uma frase, assim, uma mensagem para quem quer mudar de vida através da atividade física. Saia do sofá e vai treinar. Curta. Não deixe o sofá, não deixe a cama ser mais forte que a sua mente. Mas vai treinar. Legal. João, então, muito obrigado, cara. Valeu, né? Manuel. Grande irmão. É nóis. Muito tempo a gente se conhece aí. Uma honra te trazer aqui como profissional, né, cara? A gente se encontramos lá no começo de tudo e cada um hoje tá pro seu canto aí. E muito feliz, né, de te ver aqui, ver o profissional que você é, tudo que você comentou aqui, fala com prioridade, com conhecimento, com estudo, com grau de formação, né? Desde o início eu fiz questão que você deixasse bem claro para as pessoas pesquisassem para ver o profissional. Realmente esse cara é da educação física, ele é dessa área mesmo. Você falou no começo, pode pesquisar, meu nome está lá, eu sou o profissional. E aí você participou desses eventos, né, dessa imersão, né, e tá falando aí que continua estudando até hoje. Eu acho que isso é um diferencial de um profissional. E eu fico muito contente de trazer mais um profissional dessa área da educação física aqui, né? Muito feliz, né? Mais uma vez pela sua presença aqui, né? Obrigado mesmo por privilégio de estar aqui, né? Porque não é sempre que a gente tem que trazer um profissional num programa aqui, um programa nosso, estamos aí na batalha uns 4 anos trazendo convidados aqui, cara, são mais de 60 convidados que passaram por aqui, né? De várias áreas, de várias formações. É um podcast diferenciado porque ele não é um podcast de nicho, né? Ele não traz assim, o nicho que eu não quero dizer, ele não é um foco só na educação física, ele não é um foco só na música, ele acontece de forma aleatória, né? Então, cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Ô, Manuel, eu que agradeço, cara, obrigado pela oportunidade. Saiba que isso pra mim tem um grau de importância muito grande na minha vida, cara. Você é um grande amigo meu de longa data, né, cara? Maravilha, meu amigo. E eu queria agradecer aqui uma outra pessoa também, que a minha esposa, que tá sempre do meu lado, incentivando aí, não deixando a gente ficar na zona de conforto. E uma outra pessoa também que é muito importante na minha vida, que me ajudou a sair no divisor de água, que hoje, graças a Deus, a gente tem um laço de amizade bem forte, que é o Johan, cara. Eu devo bastante coisa a esse cara aí. E é isso aí, Manuel. Muito obrigado pela oportunidade, cara. Que Jesus possa abençoar a sua vida aí grandemente. Que é uma honra pra mim estar aqui, cara. Fiquei muito feliz quando você me convidou, cara. Sabe que isso alegrou meu coração, meu irmão. Legal. Gente, então depois você vai olhar no Instagram dele lá, João Henrique, né? João Vieira Oliveira. João Vieira Oliveira, você vai olhar no Instagram dele lá, tem uns vídeos dele participando com o Johan, né? Isso. Johan, você vai conhecer esse cara, você que não conhece essa área, você vai conhecer esse cara, né? Ele já é um pouco mais de idade, mas é um big no profissional. Não, profissional, né? De excelência. E depois eu vou passar um cortezinho com ele, passando junto com você lá, você falando aqui, ele aparecendo no corte, vai ser muito bom. Mas olha, você que tá acompanhando nosso podcast, aproveita, vai no canal, se inscreve, divulga nossos cortes, ajuda a gente lá, se inscreve no canal, isso é importante pra gente, pra seguir, né? O Júnior aqui, o nosso operador de câmera, tá aqui dando uma força legal, nossos apoiadores. Gente, muito obrigado. Um grande abraço pra vocês. Você quer mandar um tchauzinho pra galera ali? Dá um tchauzinho pra aquela câmera ali. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Deus abençoe a todos. Podcasts.